Começamos! Bem-vindos a mais um Papo Sinistro. Eu sou a Bárbara Almeida. Meu nome é Bruno Leonardo. E hoje a gente tem um papo aqui que é bem sinistro. Para algumas pessoas, né? Algumas pessoas acham que é sinistro, mas de sinistro não tem nada. Tem um universo de possibilidades para quem souber explorar. E a gente está aqui com o Tiziano, que é um expert nessa área. A gente vai falar sobre inteligência artificial e tudo que se refere a isso, né? Não, isso tem mais um pouco. Praticamente 4 horas direto nós vamos falar aqui, né, Tiziano? Perfeito, estamos Pode juntos. ser? Tem assunto para 4 horas que direto? isso? Muito mais. É mesmo? O assunto Já é tão... virei muitas madrugadas. Então, me fala sobre Tiziano, primeiramente. Perfeito. O que você faz, né? Eu só Qual que poder é entender os um dados pouquinho dessa bancários, potência toda. Ah, desse cartão de crédito, senha, Tudo, manda ver, perfeito, quero tranquilo. ver. Fica à vontade, tá, Tiziano? pra Aqui cá? são pessoas que a gente, Isso, tá a sua acostumado a ver diariamente aqui. Então, Então tá tranquilo, você tá em então casa. beleza, então tá tranquilo. Meu nome é Tiziano Pérez, né? Eu tenho 45 anos, sou desenvolvedor de software, arquiteto de software também, sou formado também em processos gerenciais e já tenho contato com inteligência artificial já há alguns anos, mas usava ainda muito timidamente, né? Tinha acesso a algumas plataformas e nos últimos meses a coisa deu um boom. Uhum. E aí a inteligência artificial, eu repito até isso nas mentorias, nas palestras e nos treinamentos, é uma tsunami. Essa onda vai varrer e vai passar por todo mundo. E A gente pode equiparar isso a uma revolução a industrial? uma revolução industrial. Então, Bem você forte, tem duas hein? opções. Uhum. Ou você vai ser levado pela onda, ou você vai aprender a surfar na onda. Uhum. Eu aconselho a você aprender a surfar na onda. Porque não tem escapatória. Uhum. Então, a gente está vivendo uma nova revolução. Uhum. Né? Comparado à revolução industrial. Né? Então, assim, é a reinvenção de muitas coisas, inclusive da internet. A internet ela está sendo reinventada com a inteligência artificial. E é bacana isso, né? Porque dá medo. Tudo que a gente desconhece dá um certo medo. Sim. Eu, particularmente, quando eu vi, a gente começa a testar algumas ferramentas, vai ser tipo aquela coisa, Exterminador do Futuro, né? As máquinas vão dominar o mundo e a gente tá lascado. Laser e robô com cara de caveira. Tiziano, eu tenho uma pergunta, eu tô aguardando aqui mais ou menos uma semana. Se eu quiser fazer uma inteligência artificial com a barba de cueca correndo aqui assim, é capaz, cara? É possível. De boné. Nossa, meu filho, Também. você não tem mais nada na sua vida Pra legal pensar? pra fazer. Cara, É eu fiquei sério? pensando nisso aí um tempo. Eu falei assim, cara, eu vou perguntar isso pra esse der. Caramba! Você poderia me dar isso de presente, cara? A gente pode negociar, a gente pode negociar. você domina Ó, Bárbara, a parada olha só, toda ela tem aí. cara de brava. Gente, tem coisa mais interessante. Eu, particularmente, se eu fosse uma IA, eu ficava com vergonha. Ô, Bárbara e Tiziano, depois que eu vi o Silvio Santos apresentando o Jornal Nacional, cara, eu já acredito em tudo dessa inteligência aí, viu? Cara, é surreal mesmo, É né? surreal, é surreal. Quando eu comecei a ter os primeiros contatos, alguns anos atrás, e olha que era bem limitado, tá? Não, me era- fala quanto tempo, porque a galera que tá aqui, Sim, como eu, sim. tá? Eu que Eu sou também. totalmente leiga no assunto. Eu achei que isso é coisa de 6 meses. Tem quantos anos essa brincadeira, Tiziano? Mais ou menos, não, que eu tenho contato mais ou menos uns 5 anos, mas a inteligência artificial é muito antiga. A história da inteligência artificial começa na década de 50. Olha que loucura, Ó, cara. Quando os Vamos primeiros, deixar você explicar, vai. Então, na década de 50 foi o início dos primeiros modelos de algoritmo, porque já existia um desejo. Vou voltar um pouquinho mais. Existem relatos e indícios de uso de máquinas que imitavam o homem ou alguma atividade humana na Roma Antiga, na Grécia, no Japão Antigo, né? Uhum. Então, há muito tempo já é um desejo nosso de ter máquinas que nos imitem. Né? Na década de 50, houve as primeiras tentativas de desenho dos algoritmos para imitação da mente humana. Tá? Só que não existia tecnologia suficiente para isso. Né? Então vieram se passando as décadas. Na década de 80, muito timidamente, já houve algumas experiências. Dos anos 2000 para cá, então a gente está falando de mais ou menos uns 20 anos, os investimentos foram pesados. Né? Então a gente está falando aí do início da internet, ali no início dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, né, quando a internet começou a se popularizar. E aí investimentos massivos também em pesquisa e desenvolvimento de inteligências artificiais. Então, os algoritmos de simulação de mente humana, os primórdios deles são na década de 50. Quem foi precursor disso? Foi a IBM ou não? A IBM foi uma das percussoras, né? Existiram outras tentativas, mas a IBM ela investiu muito pesado. A inteligência artificial que ganhou a primeira partida de xadrez do mundo foi da IBM.
né? Ou seja, que jogou com os maiores campeões de xadrez na época, um russo, e ganhou a partida dele. E aí, naquele momento ali, eles começaram a ter alguns avanços ainda maiores na inteligência artificial. Né? Ou seja, agora, os algoritmos mesmo, os primeiros desenhos são da década de 50. Né? É legal porque tem até um filme bacana que chama, acho que é Além das Estrelas, fala muito sobre quando os astronautas foram para Lua, né? E tiveram que fazer cálculos. E a IBM estava começando a implementar essas máquinas na NASA. Então, é muito isso, né? Que o pessoal... E tiveram que ter uma linguagem para poder aprender, porque antes os cálculos eram todos feitos manuais. Eram manuais. Manual, exatamente. Então, com a implementação dessas máquinas na IBM, eles não conseguiram... Era um laboratório gigantesco que o pessoal não está sabendo a linguagem para utilizar as máquinas. Exatamente, é bem isso mesmo. Né? Então, se a gente pegar o início do computador, sempre o desejo foi que eles fizessem mais e melhor do que nós, mais rápido, mais melhor. E a inteligência artificial, ela nos últimos meses, que foi quando exatamente estourou, porque ela deixou de ser algo que só pertencia a algumas big techs, algumas empresas que podiam investir muito pesado nisso, e passou para qualquer um que tivesse um celular, cara. Você instala aqui um aplicativo e usa. E acessível a qualquer pessoa. A qualquer pessoa. Engraçado que há pouco tempo, pra gente, o único que a gente conhecia era o ChatGPT. Isso aí. E daí pra frente, cara, quantos que tem hoje em dia? Mais ou menos 2.000 plataformas de entrega de inteligência artificial, e aí tem vários modelos, criação de imagem, criação de texto, enfim, aí são infinitas, vídeo, e aí cada uma se especializa numa área. Você distinguir se é inteligência artificial, vou falar rápido, é difícil na minha língua, né? Mas inteligência artificial ou algo natural feito por alguém? Olha, existem algumas plataformas que têm como objetivo exatamente analisar texto e de falar, esse texto aqui provavelmente 98% de chance de ter sido feito por inteligência artificial. Né? Os vídeos são mais fáceis de identificar, né? Ou seja, eu peço para criar um bonequinho e ali ele já coloca a minha voz. O Elinho, há pouco tempo atrás, ele fez uma namorada, o Elinho, né? Sim, o Elon Musk, né? O Elinho é o Elon Musk. Gente, é porque a gente tem intimidade. A gente tem intimidade. Elinho. Você conhece mais. Inclusive, eu trato o ChatGPT como Elinho. Porque o Elinho foi um dos investidores também da OpenAI, que é a produtora do ChatGPT. Cara, o cara Elinho é intimidade. É bom andar com gente inteligente? É intimidade, o cara né? me liga direto perguntar assim. O WhatsApp aqui, o Twitter, que ele não usa muito o WhatsApp, mas Twitter ele usa muito. Twitter é bom, né? Sensacional, né? Porque, cara, toca e vira ouro, bicho. É impressionante. É impressionante, né? Ele, inclusive, assinou aquela carta, né? Pedindo para que parem as máquinas, quase que isso, né? Parem as máquinas, que foi uma carta assinada por muitos CEOs de grandes empresas de tech. Mas é um relato, e até realmente, se você for analisar a inteligência artificial, ela sem uma regulamentação, a gente está vendo agora esse boom, mas daqui a pouco realmente vai ter que haver uma regulamentação. Não é proibir, não é falar assim, não usa. Mas tá muito aberto. Mas eu acho que é questão de orientação. Tá muito livre, assim, para você fazer o que for. Assim como a Tem internet. pessoas usando também pro mal? É possível também usar, como tudo. O WhatsApp, quando eu digo a gente, né, ou seja, os brasileiros conseguiram usar o WhatsApp para fazer de tudo, né, inclusive dar golpe. Né? Conseguiram usar a internet para dar golpe, e assim vai, né? Outros países Você não também... fala brasileiro não, porque tem muito golpista que não é daqui não, gente. Tem um monte, tem muito, tem todo canto tem. E muitos todo brasileiros canto também copiam lá fora. Tem, Tá todo importando a canto. malandragem. Tá importante, treta errada. tem, todo canto. Nos Estados Unidos já teve caso, né, de vídeo criado por inteligência artificial para ser usado para dar golpe, utilizando esse vídeo para dar golpe em outras pessoas. Você vê, então né? a inteligência não tem um limite para isso, né? Não tem. Tem, mas não é tão eficaz. Hoje em dia... Você é uma inteligência artificial? Tipo aquela mulher que passa os óculos assim, como é o nome dela? A entrevistadora lá. A Gabi. A Gabi. Gabi, aquela entrevistadora? Não, mas agora... Daqui a pouco você que bate bola. Não dá pra falar sério com a Bárbara. Não dá. O Elinho, você lançou o Elinho e ela que não dá pra falar sério. Eu tô tentando levar um papo sério, cara. Vai. Da próxima vez a gente traz uma aí aqui e manda o Bruno ficar em casa. Inclusive, ela conta piada também, tá? Eu tenho intimidade, eu chamo de ela. Ah, não. Né? Porque as minhas são horríveis. Pra mim uma inteligência artificial há pouco tempo, e é a própria... Alexa, Google Home. Ela é sensacional, gente. Ela é sensacional. Existem diferenças, né, entre as inteligências. Não é toda inteligência artificial, elas são iguais.
O ChatGPT se destaca, né, numa categoria ele é generativo, ou seja, inteligência artificial generativa. Esses dias eu estava até conversando com um aluno, ele falou comigo, não, comecei a estudar inteligência artificial degenerativa. Eu falei, começou errado, não é degenerativa, é generativa, tá? A inteligência artificial generativa, ela tem a capacidade de gerar informações para você. A Alexa, ela não gera informações para você. A inteligência artificial, ela tem reconhecimento de voz, ela entende seus comandos, mas ela já tem pré-determinado aquilo que ela vai te entregar. Mas quando a gente fala sobre inteligência artificial, é tudo aquilo que tem a capacidade de fazer uma análise, né? Então, por exemplo, tem um vídeo, pelo menos na minha concepção. Por mais que a gente tenha graus aí de inteligência artificial. Isso, exatamente. Porque eu acredito que é isso, né? Tem um vídeo muito engraçado de uma senhorinha de 80 e poucos anos, que ela chega de manhãzinha pra Alexa e fala, Alexa, quero saber das horas. Sussurrando. A Alexa responde. Sussurrando. São 7h35. Isso, sussurrando. Então, ela compreende que a senhora está dando um comando para falar mais baixo e ela repete isso. Então, é uma forma de análise. É uma forma de análise. Ela tem um reconhecimento de voz, né? E aí, dentro da Alexa, inclusive, eu já até criei um programinha que interage com o ChatGPT para me responder através da Alexa, né? Então, então você fez esse programinha? Fiz. Aí na minha Alexa tem em primeira mão. Em primeira mão aqui. 499 mensal. Aqui pra você ter. Eu tenho na minha Alexa esse programinha que interage com o ChatGPT. E a Alexa, vamos tirar essa parte de interação. Então, como que funciona a Alexa? Você tem aplicativos, programas que ela chama de skills, que são as habilidades. Sim. Então, uma das habilidades, alguém falou com ela o seguinte, olha, quando você reconhecer uma voz sussurrando, você automaticamente vai sussurrar também. Então, já existe ali comandos pré-determinados, que são as skills. Né? Mas é uma inteligência artificial, ela consegue fazer busca na internet. Quando você pede, toca pra mim o Beatles, ela entende que é Beatles e vai lá na internet, e traz a playlist e toca pra você. Então, tem essa capacidade. Agora, se você pedir para ela gerar para você um texto, né, se ela não tiver uma interação com uma inteligência artificial generativa, ela não vai conseguir. E assim, cara, você é obrigado a aceitar, né? Essa inteligência artificial. Porque tem muita gente, cara, não, cara, mas isso aí vai ser uma questão só do momento mesmo, isso não vai pra frente, não. Cara, impossível voltar, né? Não, acabou, não tem. Tá não aí tem, e a tendência é obrigatório, na verdade, a gente aceitar. Exatamente. Eu digo o seguinte, que é obrigatório você pelo menos saber o que é que está acontecendo. Né? Quem tiver em qualquer posição de liderança, empresário, cargo público, você tem que pelo menos se informar e saber o que é que está acontecendo. Né? É um caminho sem volta. Não tem essa de parem as máquinas e aí vão esperar que não, porque as Big Techs já estão usando há anos, né, as inteligências artificiais. E olha que isso é o que está chegando para nós. Vamos falar aí? Aí. Eu já estou embolando a língua aqui já. Isso é o que está chegando para nós. Imagina o que tem nos laboratórios. Que já existe, já existe nos laboratórios, assim, para 5, 6 anos à frente, né? Sim. Então, é um caminho sem volta. As pessoas têm... Eu sugiro que conheçam, se informem né, sobre o assunto antes de falar, proíba, ou é modinha, né? Às vezes já aconteceu de eu estar numa palestra e a pessoa, essa é modinha, não vai pegar não, amigo. Não precisa pegar, já tá aí. Junto, né, cara? Não precisa pegar, e não. o lado tá jurídico também, em relação a como que está sendo aceito? Olha, em todas as áreas tem impacto. Inclusive na área jurídica também, né? Dentro dos meus treinamentos já tiveram advogados. E aí tem só alguns detalhes que a gente precisa deixar claro em relação ao ChatGPT, tá? Principalmente ele que é um dos que é mais popular. Para mim é o principal. É um dos principais aí, né? Então na área de generativo, ele é um dos mais falados, é o mais popular. Os dados hoje que o ChatGPT, o aprendizado dele foi com dados até setembro de 2021. Tá? Então, tudo que aconteceu de setembro de 2021 para cá, ele não tem consciência disso. Né? Na consciência artificial dele, não tem isso. Né? Então, você pedir alguma informação mais atualizada, ele não consegue te informar. Uma novidade, não sabia. Ele não te informa e aí tem tem que ficar muito atento a isso, ele pode criar uma informação para você. Aí é onde a gente tem que ficar atento, tá? Sabendo disso. Como que funciona essa restrição? É porque todos os programadores, como que funciona? Foi uma coisa que foi defendida por todos? Porque se tiver por exemplo, que alimenta com informações mais recentes, vai ter uma que vai destoar. Como que seria isso? Então, como que funciona? Para ele aprender, né,
aprende através de parâmetros, então ele tem 1 bilhão e 700 milhões de parâmetros, se eu não me engano com o número. E aí esses parâmetros são imputados num algoritmo, numa máquina, no equipamento. Não vou entrar em partes muito técnicas para que a gente possa ficar... Vou entender. É isso que você quer dizer, né? Vou falar com 2 camaradas que não entendem nada. Tá bom. Então, então a gente imputa isso dentro de um computador. Ele aprende através dos parâmetros, através de comparações, de padrões. Então, ele aprende. Então, ele aprende tudo isso. Então, tudo que o ChatGPT nos responde, ele não está aprendendo agora. Ele já aprendeu. Sim. E o que os engenheiros têm feito? Eles vão aumentando a quantidade de parâmetros e deixando ele mais atualizado. Então, ele lança o 3.5, lança o 4, e aí agora tem o 4 que é integrado com o Bing. Então, com o Bing, que é aquela ferramenta da Microsoft. Google, sim. Exatamente, da Microsoft, de pesquisa, né? Se não me engano é Bing mesmo o nome dela. E aí, ele já busca... Se for Bingo, a Baba já quer apostar aqui, né? Vocês estão vendo quem tá pegando meu pé? Eu acho que é Bing mesmo. Quem que chamou o Bruno, gente? Deve ser Bing mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Se não for... vai ficar sempre... A inteligência artificial ali corrige pra gente, vai. Corrige pra nós. E aí, ela já busca na internet, né, dados mais atuais. Tá? Então, só que ele não interage, ele não vai lá na internet, ele busca e altera alguma coisa, não, ele só consulta. Sim. Tá? Ele não tem a capacidade de alterar. E é bom até falar sobre isso, existem várias camadas de segurança, tá? Na eu te fazer inteligência essa artificial. pergunta também. Então pode ficar tranquilo. E quando eu digo camada de segurança, é que sentido? Ele não vai conseguir fugir de lá desse equipamento onde ele está instalado e sair de lá, interagir com o teu banco e roubar o teu dinheiro. Ele não vai fazer isso. Existem camadas de segurança para que ele não faça isso. Então, e ele não está aprendendo coisas novas também. O pessoal, esses dias eu estava num dos últimos treinamentos que eu fiz, tinha um professor da PUC e eu falei até o nome da instituição. Não tem problema não, gente. Tem problema não. E aí ele falou, cara, isso aí o pessoal vai começar a ensinar errado. Se uma pessoa começar a ensinar errado, ele vai aprender errado. Não se preocupe, ele não está aprendendo coisas novas. Né? O que a plataforma... Ele já tem as informações. E ele reconhece uma informação que é errada? Ele tem algum parâmetro de análise para isso? Por exemplo, você vai criar alguma coisa de um artigo científico. A gente tem toda uma metodologia ali de experimentação e tudo. Isso. Ele tem é gerado dentro dele essa consciência, onde ele tem que respeitar ali um processo. Assim, pergunta... Lembrando, como é a gente que comanda, né, essa parte de comandar, minha esposa aprendeu muito rápido. Essa parte de comandar. A parte de comandar, ela aprendeu bem rápido. Então, ela aprendeu essa parte de comandar muito rápido. E aí, como é a gente que comanda a inteligência artificial, você pode, inclusive, comandar para que ele que gere alguma coisa errada. E aí tem outro detalhe relacionado à segurança. Você pedir para ele criar um texto que fere legislação, que tenha cunho homofóbico, xenofóbico, ele não vai criar, porque isso fere os parâmetros e os termos de uso dele. Então ele não vai fazer. Tá? Agora, se você pedir para ele criar um texto sobre uma figura pública, pode ser que ele se recuse a fazer. Se você pedir para ele criar um artigo científico, ele pode até criar, mas ele ainda vai te aconselhar a procurar mais informações sobre o assunto. Né? Então, ou seja, dá para fazer para vários fins? Dá. E aí eu sempre aconselho, gente, criou um texto lá, criei. Não copia e cola sem ler, não. Por favor. Sim. Lê, entende o que ele escreveu. Porque existe dentro da inteligência artificial a matriz de erros, né? Que é o percentual de erro que ele tem. Ou seja, ela pode errar. Ela pode errar. Ela erra. Né? Que hoje está em torno de quanto? Erra. Então, a gente pode... Isso é um indicador, né? Que não é tão fácil assim de obter, mas é um indicador que as inteligências artificiais têm, né? Ou seja, tem erros, os engenheiros acompanham. Tem, ela pode errar. Então, eu digo assim, usem, aprendam a usar, mas saibam como que estão usando. Sim. Né? Leiam. Você pode corrigir, inclusive, interagiu, criou um texto e aquela informação que ela te passou, você sabe que está errado. Você pode falar, não, isso aqui que você me passou está errado. Eu já tive esse tipo de interação com ele. Inclusive, o ChatGPT te pede desculpas. Se ele estiver certo, eu já tomei esporro dele uma vez. Já também? De dar uma chegada também? Tomei. No dia que ele aprender a tomar cachaça e comer torresmo, a gente não sai de casa. E quando aprender a falar palavrão? Ele fala palavrãozinho.
Né, ele ficou ali, me chamou de mal educado, porque Você sabe que você me lembrou, cara? Olha que doido. É engraçado, a gente vai falando sobre isso, vai lembrar. Tem aquele filme Interestelar, que tem um robozinho que eles podem colocar, tipo, 70% de senso de humor, isso, 10%. Cara, eu fico e vai diminuindo. Você faz isso no chat GPT. Cara, é sensacional isso. Mas esses dias eu fiz ele falar igual mineiro. Então só sério? Sério, eu falei com ele, eu quero que você haja como legítimo mineiro e converse comigo em gírias. Cara, é de rachar os bicos, tá no meu Instagram lá, o texto que ele... E aí ele começa a falar em gírias, o que você tá precisando, só que com muita gíria e tal, e aí você vai interagindo com ele. Você saiu com seus amigos pra um boteco e você precisa de uma desculpa muito boa pra dar pra sua esposa. Ele te arranja essa desculpa. Arruma? Arruma, fácil. É mesmo, Ixi, se ele consegue, muito fácil. Consegue muito fácil, é muito fácil. Olha, se você tá com dificuldade de criar uma mensagem de amor para a sua esposa, utilize o ChatGPT. Mas utiliza certo. Cara. Então a gente vai ter, brincando, mas por um lado, falando sério, a gente teria dificuldade então para entender o que é feito por ele e o que não é, né? E aí, pensando nisso aí, como é que fica a questão de direitos autorais? Porque isso é uma dúvida muito recorrente assim, que eu tenho. Sim. Vamos lá. Tudo que ele te responde, ele já aprendeu, então ali tem inclusive conhecimentos que vêm de livros, obras musicais, né? Sim. Então se você pega na íntegra, os direitos autorais valem ali ainda, tá? Agora, se você pede para ele criar um texto para você, né, é possível, né, criar um texto para minha postagem no Instagram com o tema Papo Sinistro, podcast, fala assuntos diversos, voltar. Ele vai criar para você esse texto. Esse texto é seu, você pode colocar no Instagram, porque aquele texto foi criado para você. Você que criou o comando para ele criar aquele texto. Então tem pessoas que criam imagens, põem em camisa e vende, criam livros, põem na Amazon para vender. Desculpa. E você pode alterar detalhes? Pode. Exemplo, eu chamo a minha esposa me chama de gostosão, que também é verdade. Entendi. Sabe? Então, mas não é brincadeira. Mas assim, se você dentro daquele texto depois ali, você pode colocar... Dizendo, você me desculpa. Não, depois do da próxima vez você vem, isso vai ser só nós dois? Depois do aí o podcast, aí vai ficar um papo sinistro mesmo, cara, se eu não participar. Mas assim, dentro daquele texto ali que foi feito, você consegue pedir com que ele faça, né, o IA faça, coloque algumas palavras que você usa no seu dia a dia. Com certeza. Antes dele fazer aquele texto, eu tô indo mais a fundo, porque, cara, eu não entendo mesmo muita coisa, não. Com certeza, pode. Você pode, inclusive, imagina sintonia fina. Eu sou velho, né? Eu sou velho não, antigo. Eu sou antigo. Então, os primeiros sons que eu tive no carro, você te comprava um amplificador. Amplificador? Como que chamava aquele que se regulava assim, mais grave, menos grave, que ficava embaixo do toca-fitas? Eita! Era um amplificador. Eu não lembro. Equalizador. Boa, isso aí, equalizador. Então eu vim ali no equalizador, é a mesma. Pensa que o ChatGPT, ele tem as mesmas equalizações ali. Então você pode pedir, por exemplo, para ele usar humor, você pode pedir para ele ser formal, você pode pedir para ele utilizar algum gatilho mental, se você está criando algum texto para fazer uma venda. Persuasivo, né? Mais persuasivo. Você acha que deixa as pessoas mais preguiçosas? Essa é uma ótima pergunta. Então... porque a tendência é essa, né, cara? Hoje... Olha, eu acredito que a pessoa que é preguiçosa, ela vai continuar preguiçosa, com ou sem ChatGPT. Potencializa. Se você é inteligente, vai potencializar. Agora, se você é preguiçoso, cara, vai mais preguiçoso. Vai ficar mais preguiçoso. É igual dinheiro, cara. É igual ele dinheiro. Potencializa caráter. Igual dinheiro. Então, o que eu gosto de analisar? A analogia que eu faço é o seguinte: o ChatGPT, ele deu superpoderes para todos. Algumas pessoas vão usar para o bem, outras pessoas vão usar para o mal e outras pessoas nem vão usar. Né? Então, esse superpoder está na mão de todos nós. Né? A inteligência artificial vem com isso, te entrega isso, né? E está aqui. O que você vai fazer com isso? Então, é igual o início da internet. Muitas pessoas aprenderam a ganhar dinheiro com isso lá atrás e ficaram bilionárias. É o seu caso, né, Tiziano? Que você já começou com a inteligência já 5, 6 anos atrás. O cara, velho... Já existem algumas previsões que falam assim: quando ela tomar o controle, né, e nos escravizar, quem aderiu ela mais rápido vai ficar, né, amiguinho delas. Então eu já tomei à frente, né, amigo? Mas aí vamos lá, tocando nesse ponto aí desse apocalipse, né, do zumbi. Exatamente. Desse apocalipse. É o medinho. Não, mas peraí. Desse jeito, não, porque a galera já tem um medinho, não, né? mas é isso que eu quero. É a pergunta. Isso é pra entrar na pergunta, gente. Pra causar impacto. É pra parecer uma pergunta inteligente, tá entendendo?
Pensando nisso, vamos falar sobre esse cenário apocalíptico. O que ela pode trazer de riscos, né? E o que nós ganhamos com isso. Ok, a gente entende que a gente tem benefícios de criação. Sim. Mas eu acredito que tem um pouquinho mais aí profundo que a gente pode fazer também. Essa análise. Sim, tem as ameaças, né? As ameaças eu não vejo como os robôs com cara de caveira que vão pegar armas laser e vão nos matar. Não vejo dessa forma, né? As ameaças principais, que é o que a gente já começa a encarar, né, é o risco nas mãos de obras no que diz respeito a trabalho mesmo, desemprego. O principal é o desemprego. Mas desemprego em que sentido? Né? Então, se você pegar uma agência de comunicação digital, por exemplo, você tinha vários profissionais que para criar ali a agenda do mês para o cliente, né, a pauta ali e tal das postagens. E eles sentavam, estudavam o cliente, criavam lá toda aquela quais seriam as postagens, depois passava para o cara da arte. Você sabe que tem um site de inteligência artificial que ele é uma agência. Sim. Aí você escolhe. Lá é inteligência artificial, só que lá você escolhe. Você tem o cara que vai fazer social media, você tem o cara que vai design. Então, tá à frente de um profissional que atua nessa área? Hoje as agências, né, ou seja, o mesmo profissional, ele consegue atender uma quantidade maior de clientes porque ele consegue utilizar o ChatGPT ou outras ferramentas. Existem várias, mas eu vou focar no ChatGPT porque é a mais popular. Ele utiliza essa ferramenta, ele cria a agenda, cria os temas, cria os textos numa velocidade muito mais rápida, ele atende mais gente. Então a agência não precisa mais de tantos profissionais. Então a ameaça que eu vejo inicial é essa. E aí o que eu digo para as pessoas? Falo, gente, então você tem que deixar de brigar com o seu concorrente, deixar de brigar com a inteligência artificial e focar na sua melhoria. E isso eu não estou falando de hoje, na sua estratégia. Se melhore, se atualize, entenda o que está acontecendo, usa esse cara. E aí quando eu digo esse cara, usa as ferramentas de inteligência artificial ao seu favor. Sim, não tem como você abrir mão delas. Não abre mão. Tá batendo na sua porta. Não quer usar? Tudo bem, eu respeito. Não quero usar, bati o pé, não vou usar. Ok, não tem problema. Agora, esteja preparado para as consequências que isso vai trazer. Agora, isso é muito louco também, porque acaba criando novas profissões. A gente está falando aqui de extinção, nem extinção, né? De uma nova remodelagem. Uma remodelagem. Né? Que já passamos por isso. Exatamente. Se a gente pegar o setor bancário, né? Quando os caixas eletrônicos começaram a ser implantados. Sim, exatamente. Dentro do supermercado hoje é legal. Tem supermercado. Esse final de semana eu fui no supermercado que era isso. Você tá com suas compras, passa lá. Você passa. Autoatendimento, exatamente. É interessante nesse sentido. Mas o que eu ia falar é o seguinte: da mesma forma que a gente tem aí uma reconfiguração das profissões, a gente tem criação de novas. Sim. Tô te falando porque meu filho, por exemplo, ele é super interessado nessa área. Ele quer fazer um curso que é ciência de dados. E aí é como utilizar a linguagem da máquina para extrair o melhor dela. E assim também, da mesma forma, trabalhar com processo de retenção e segurança. Exatamente. Então acaba criando novas profissões. Novas profissões, potencializando novas profissões que já existem que vão ser até potencializadas. Então, engenheiro de software, arquiteto, o profissional que é especializado em aprendizagem de máquina, que ele vai ensinar a máquina, né, porque existe essa profissão. O engenheiro de prompt, que é uma das profissões mais bem pagas hoje nos Estados Unidos. Prompt. Prompt é o comando, né, que você utiliza. É o que ele está querendo fazer. Exatamente. É parte de engenharia de prompt. Então, o engenheiro de prompt, ele é o cara que sabe comandar com maestria a inteligência artificial. E aí em níveis assim, que a gente não tem nem conhecimento para poder fazer. E o excesso dela também te deixa artificial? Vou te explicar o porquê da pergunta. Eu tenho constantemente acompanhado outros Instagrams, né? Perfeito. O Instagram do Spa do Automóvel, eu que acabo tomando, né, conta dele, vamos dizer assim. As postagens são feitas por mim e tudo. Então eu sigo outros Instagrams. E no que eu tenho observado, cara, porque tem Instagram que diariamente posta feed. Perfeito. E o feed, muitas pessoas do marketing falam, olha, é interessante você fazer um texto para reter a atenção, reter aquela audiência. Só que é o seguinte, quando começa a ler, cara, eu sei que não é feito por aquela pessoa. Entendi. Perfeito. Ou seja, mas já acho que existiu... depende do comando. Por isso a linguagem da máquina. Bárbara, mas aqui, eu sei quando você tá falando a verdade ou mentira. Vamos dizer assim, eu tenho já eu conheço a Bárbara há muito tempo. A Bárbara mesmo, tudo que ela falou até agora aqui foi pura mentira. Tudo de errado, você já conhece. Que eu já conheço, é falso. Ele tirou o dia pra acabar comigo. Mas aí, acontece. Mas agora... Então, ou seja, por que eu visitava aquele Instagram?
porque eu gostava da forma em que ele se expressava, Sim. entendeu? Que era uma forma natural. Então, o Instagram, eu entro no seu Instagram, eu quero entrar no seu mundo, cara. Eu quero saber o que passa na sua cabeça, o que você faz no dia a dia. E aí eu deixei de seguir por causa disso. Pra mim, eu senti que já é algo artificial. Sim, perfeito. Então, isso, pra mim, no meu entendimento, é negativo. Sim. E aí, percebe quando eu falo assim, ó, se torne melhor, melhore a si mesmo, né? É melhor do que você ficar brigando com um concorrente ou com um adversário do que com a inteligência artificial. A partir do momento que você se torna melhor, você vai conseguir entregar mais, de forma até mais natural e quiçá até melhor que a inteligência artificial. Sim. A inteligência artificial, o que ela tem, que assim, para mim a grande fronteira, assim, é o grande tchan da história, é a velocidade. Cara. Sim. Algo que você levaria, né? Então a gente que trabalha na empresa com programação, né? Algoritmo, né, a gente precisaria escrever ali uma função, levaria ele 10 minutos escrevendo essa função. Se eu sei como comandar ela, eu peço, ela cria para mim em segundos a mesma função. Né? Então, isso você acha que você perde aprendizagem com isso? Porque, por exemplo, se você ali tem que criar um algoritmo, você está pensando em numa construção lógica de um comando e resultado. Exatamente. Quando você não tem essa aplicação lógica daquilo e terceiriza, você não acha que isso pode trazer problemas de aprendizagem? Não, aí é onde eu vejo, só vai saber comandar quem tiver repertório. Então, se você comandar mal, você tem um resultado ruim. Como é que você faz para comandar melhor? Aí você... E é onde eu falo com as pessoas, tenha repertório, leia mais. Inclusive a inteligência artificial... Te dá mais tempo pra você ler, né? Então, aí, eu acho que a internet, no geral, o cara tá fazendo isso. Já olha fez pra isso. você ver. Se você ganha tempo, porque você não precisa escrever algumas coisas que ele escreve para você, o que você vai fazer com esse tempo? Você vai ler. Se melhora, velho. Vai fazer um curso de Imagina a faculdade, tanta gente deve estar fazendo. Ah, meu filho, tanto de TCC que tá rolando aí. Se eu soubesse disso na minha época, meu irmão, você tá louco. A venda de TCC já existia. Não vão tapar o sol com a beija, já existia. Né? Já existia isso. Eu não conheço não, porque o meu eu mesmo fiz, tô brincando. Era o mercado que vendeu dela mais umas 10 Eu vendi para umas 10, tô zoando. É um mercado que já existia. Sim. Não vão tapar o sol com a beija, já existia, gente. Aí agora... É verdade, a gente tem uma memória meio fraca, né? A gente esquece do que já tá rolando. Eu vou te elogiar aqui, cara, que é um momento, tá, cara? Que legal você ter, né, despertado pra isso e ver uma visão futurista, né, cara? Porque... Sim, e positiva. E positiva, exatamente. Você tá trazendo aqui uma ideia totalmente diferente do que eu e a Bárbara, por algumas pessoas, a gente tinha, né? Opa, peraí, o que isso pode levar? Ah, o que vai acontecer? Não é uma coisa momentânea. Eu sempre achei muito legal, mas eu acho que o medo também, porque eu, particularmente, como leiga, eu penso que, por exemplo, eu vou entrar lá, vou utilizar o ChatGPT, mas vai abrir para hackers pegar os meus dados. Tipo, coisa de... Cara, já tem se quiser, né? Cara, assim, a notícia ruim vende muito mais rápido do que notícia boa. Real. Né? Isso é fato. Né? Então, quando se fala em proibir, até um caso, né, a Itália proibiu o uso do ChatGPT. Proibiu, não pode usar o ChatGPT. 15 dias depois eles lançaram um comercial onde tem, incentivando o turismo, tudo, né? Onde tem uma obra de arte animada com inteligência artificial, meu amigo. Bem-vindo à hipocrisia. Aí não dá. Não tem como, né? Aí não dá. Né? Então... Mas assim, só desculpa, é porque você fala... Aí eu fiquei curiosa. Como é que você blinda isso? Eles têm algum sistema dentro da internet? Pelas redes, né? Mas aí eu acho que aí tem mais uma questão de construção, né? Porque a China já tem uma coisa, aí já tem toda uma estrutura por trás daquilo ali. Não, a rede, né? Você através das configurações porque ele só pode ser utilizado via internet. Ali, isso, só via internet. Se não tiver internet, você não consegue utilizar ele. Então, ali, via as configurações nas redes, bloqueia ali aquele endereço e aí deixa de usar. E aí é onde tem um risco. Porque, assim, você não pode usar. Você não pode, mas eu posso. Claro. Você tem que, de uma certa forma, atualizar, sabe? Então, e aí é onde eu volto lá naquela questão, né, das Big Techs. Então, quer dizer que as Big Techs não querem parar o avanço da inteligência artificial. Legal, mas você vai continuar usando, né? Mas ela usa. Ela vai continuar usando. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso. Né? Então, levando essa bandeira, eu falei, peraí, por que você pode usar e eu não posso? Onde que tá? Ah, não, mas é porque as pessoas vão usar de forma para fazer coisa ruim. Não, mas eu quero usar para fazer coisa positiva. Eu não posso também, não. Tiziano, aqui, assistindo a gente, tem vários empreendedores que estão começando, né? E qual que é o seu conselho para essas pessoas? O que ela
Como ela pode utilizar isso de maneira bacana? Na prática. E de uma forma, que eu quero dizer o seguinte, de uma forma em que não tenha um custo tão alto. Né? Porque hoje tem vários aplicativos que deve ser o olho da cara e com certeza deve entregar um resultado fantástico. Mas para quem está começando, que quer, né, ter um passo à frente de outras pessoas que não usam as redes sociais, que não usam a tecnologia, o que ela deve fazer para começar? O que ela deve fazer? Ó, a base é o ChatGPT. Você tem a versão gratuita, a versão gratuita dele, tá? Aí a versão gratuita você tem algumas limitações, tanto o comando quanto a resposta. A versão paga deve sair você para comer um pastel, a versão paga falta tomar cachaça e comer torresmo. Se quer fizer, acabou. Então a versão paga ela vem ali com mais velocidade, vem com alguns recursos, por exemplo, criar um mapa mental, criar um diagrama, criar uma tabela, vem com vários outros recursos que a versão gratuita não tem. Agora, para começar, aquilo que eu falo, vamos conhecer? Então vamos conhecer. Então vamos entrar aqui no ChatGPT, na versão gratuita. O endereço é OpenAI. Não, o endereço é Tiziano. Vai no Instagram do Tiziano. Verdade. Não vai, não dá fácil assim. Eu vou colocar. Quem Cara, quem é as emissoras de TV para ter a audiência que nós estamos tendo aqui? Não, perfeito. Então, vamos lá. Vamos bombar meu Instagram lá. Se prepara, cara. Então, prepara, vai cair a rede lá. Vamos lá. Então, lá eu vou colocar uma postagem especial sobre hoje com o endereço pessoal acessar. Que massa. Legal. Muito legal. Tá? Para clicar, ele vai só clicar, já vai cair direto no site da OpenAI. Quem tiver iPhone já tem até o aplicativo oficial da produtora do ChatGPT para utilizar no celular, tá? Vou deixar tudo isso lá explicadinho. Por favor. Então, primeira coisa, cara, acessar e começar a interagir com ele. E aí, como que eu vou interagir com a inteligência artificial? De forma normal. Crie para mim um texto sobre a minha empresa, aí conta um pouco da sua história para ele, porque se você não contar nada, ele vai criar qualquer coisa. Que nem tem identidade com o que você está pedindo. Exatamente. Mas o que é criar? Você coloca algumas palavras, ou você faz um texto falando, olha, eu, Bruno, altura tal, gostaria de fazer uma declaração para minha esposa, blá, blá. Como é que é? Como assim? Exatamente isso mesmo? Esse é o prompt, né? Então você pode... Vou dar o exemplo do Espada Automóvel. Então vou entrar lá, Espada Automóvel, uma empresa que trabalha com spa automotivo, deixa seu carro top de linha, e tá público assim. Aí você coloca a história, só o público, quem que você atende, marcas que você atende. Você conta essa historinha para ele, como se você estivesse falando com uma agência. Fazendo um brief para uma agência. Legal, você explicando uma pessoa da empresa. Como se fosse uma pessoa da empresa. Aí você vai pede para ele criar um texto para você, uma linha editorial. Crie para mim uma linha editorial, minha empresa é essa, meu público é esse, então você explica isso para ele, tá? Eu vou deixar um prompt desse lá no meu Instagram. Por favor, nós vamos fazer legal. Tá, vou deixar um prompt desse pronto. É só copiar copiar e colar. Essas informações que queremos. Lá já até tem no meu... Vai ter que rolar um pouquinho lá no feed, mas tem lá, chama Minuto do Prompt, onde eu deixei vários prompts desse lá. É só copiar e colar, tá? Você vê, o Tiziano, galera, não é um cara amador, não. Um cara já tá... Deixa pra gente, aqui quem tá assistindo... Como é que a gente acha? Suas redes? Fala um pouquinho aí. Pra me achar é Tiziano Pérez com S. Tiziano Pericles, aquele cantor, não, né? Pérez, o tamanho tá igual. Não, para com isso. Mas Tiziano Pérez. Tiziano com Z e Pérez com S. Tá? Aí Instagram, LinkedIn... Tá? Então, lá já tem alguns prompts desse, eu sempre estou falando, mostro isso e como fazer. Porque isso é importante, gente. Tem muito conteúdo solto por aí que não liga às pontas. Eu quero saber como que eu uso no meu negócio. Então vamos começar do básico. Vamos melhorar os nossos textos no Instagram. Vamos fazer um vídeo. Não pode ser que é textão não, pequenininho. Você limita. Você limita. Você fala, eu quero 30 palavras. 30 palavras. Porque se minha esposa fosse uma IA, cara, ia ter uma bíblia, né? Porque... Cada solicitação. Nossa, se ela, hora que ela tá gravado. Tá, cara. Mentira, ela é um anjo. E não vou deixar cortar. Eu ia falar minha irmã, não vai ter edição. Não vai ter edição. Vai dormir no sofá. Merecido. Um mês. Um mês. E aí, você pode limitar, cara. Você fala assim, eu quero um post pro Instagram com 30 palavras. E ele cria para você. Sim. Então vamos começar do basiquinho, é isso. Dizendo tem como fazer mais coisa? Tem. No nosso laboratório, né, eu tenho um laboratório onde eu faço experiências lá com inteligência artificial. Então eu consigo fazer hoje análise de balanço. Galera, contabilidade, análise de balanço. Então ele faz a análise do balanço. Eu fiz uma experiência. Você pode usar isso até para investir, né?
Então, cara, olha o que eu vou te contar. Só porque você falou nisso. Só porque você falou. Olha isso aqui. Eu vou ficar 3 horas com esse homem aqui, gente. Olha o que eu fiz. Eu fui na internet, fui numa empresa de capital aberto, baixei os balanços dele dos últimos 3 anos. Balanços, informações são a prestação de contas com os investidores. Então, isso é público. Sim, peguei essas informações, alimentei o meu chat GPT com essas informações e pedi para ele me fazer uma análise e ao final me dar uma opinião e uma análise seguinte: eu devo ou não investir? Qual que é, o que você me fala para os credores? Qual que é o risco para os credores? Caraca, cara, muita E ele me entregou. E neste caso específico, eu não vou revelar a empresa porque eu não quero tomar um processo, mas este caso específico falou: não invista nessa empresa. E alto risco de insolvência e inadimplência com os credores. Cara, que doideira. Espada automóvel, viu lá? Eu olhando lá. Que isso, você tá doido? Espada automóvel falar em vista, pode comprar. Agora. Compre agora. Compre agora. Ninguém sabe ainda do nosso projeto de expansão. Compre agora. Cala a boca, né? Cala a boca, me deu. Ó o spoiler. Então ele é capaz de fazer esse tipo de coisa. Ele faz, e já tem pessoas que vendem, né, conteúdo sobre isso. Você pode pegar e fazer uma análise financeira. Pode, toda. No GPT e vender a consultoria, cara. Investimento e vamos falar assim, cara, tanta coisa dá pra fazer. Muita coisa, cara. Tem uma e não palavra. Tá tarde, não, né? Não, você tá. Gente, tá começando. A gente quer entender. Tá a começando. Onda é agora, né? A onda é agora. Um tsunami. Você tem 2 opções. Ela vai passar e vai varrer. Ou você vai junto com ela, ou você vai aprender a surfar na onda e vai ficar na crista da onda. Tem muita gente vendendo curso? Tem. Confeccionado pela IA? Tem também, confeccionado pela IA. Mesmo? Confeccionado pela IA. Tá? 100% e-book. Você entra na Amazon, tem vários treinamentos lá, e-books, de como usar a IA e foi confeccionado por uma IA. Vamos usar a IA e a IA que fez. E a IA que fez. Ai. Que loucura, cara. Mas eu acho surreal. Eu acho muito louco. Surreal. Palavras que eu mais utilizo no dia a dia quando o assunto é inteligência artificial. Surreal, bizarro, inacreditável. Chega a ser bizarro. A parte de criação de imagem, então a gente está falando muito de chat GPT, mas quando a gente vai para outras áreas, criação de imagem... É libertador, né, cara? É bizarro. O nosso amigo aqui do podcast, que está ali atrás das câmeras ali, tem um vídeo dele conversando tranquilamente. Inglês fluente, gente. Inglês fluente. E trocou ideia bacana. Não, e o engraçado que ela alterou a voz dele clona. E até a movimentação da boca, sim. Sim. Cara, que louco. Tem uma empresa que produz placa de vídeo, né? Ela lançou já uma placa de vídeo onde a inteligência artificial que vem na placa vai corrigir a posição do seu olho. Então você vai estar olhando pro teleprompt para baixo e ela vai corrigir, vai colocar seu olho olhando para a câmera. E como é que a gente protege de crime virtual nessa brincadeira? Porque então, a gente pode criar, por exemplo, vamos pensar na área jurídica, você cria uma prova de alguma coisa que você fez? Você pode criar vídeo, você pode clonar voz. A fidelidade da voz está próximo, não é 100%, está próximo. Né? Então, ou seja, é um risco. E aí é onde eu acho que a regulamentação tem que existir. Sim, né? cara. Da mesma forma como houve a regulamentação para os crimes digitais, né? Ou seja, vai ter que haver uma adaptação, uma melhoria na legislação para que os crimes que utilizam de inteligência artificial, enfim, vai ter que os estudiosos, os cientistas vão ter que estudar isso e ver como que eles vão fazer. Existe alguma ferramenta que consegue fazer essa leitura? Igual, por exemplo, você está fazendo aí um texto para uma universidade, você tem ferramentas ali que te proíbem de fazer plágio. Plágio, isso. Já existem ferramentas que identificam se aquele foi texto... feito por aí? O que foi feito, o que não foi feito. Ele não crava 100%, mas ele te dá um percentual, 70% de chance de ter sido. Assim. E a imagem? 90% de chance de ter mesma vídeo. Coisa, né? Você tem essas ferramentas. Então, da mesma forma que você tem várias ferramentas de criação, você também já tem várias ferramentas de checagem, né? Se aquele texto foi feito ou não, se aquele áudio e vídeo e imagem foi feito ou não, né? Mas ainda é um campo a ser explorado. E ainda vai haver muita discussão sobre isso. Né? Tiziano, uma pergunta pessoal minha aqui. Como você... Não é brincadeira, que já começa a falar. Começa a puxar a boquinha aqui. Não, porque é o seguinte, você está muito mais envolvido com a gente dentro da tecnologia, né? Como que você vê o mundo daqui 20 anos, cara?
20 anos é muito, gente. Que 20 anos, Bruno. Olha, cara, vamos falar não só com a IA. Tá, deixa eu falar com você. Você não vai anos. acreditar. Mas no meu treinamento eu falo exatamente 5 anos. É, eu falo, cara, gente, falar com não você. precisa. Como que você vê? Mas é legal. Há 5 anos atrás... Cara, foi elogio que eu perguntei isso. Gente, ele tá carente. Há 5 anos atrás, eu não imaginava nem nos meus melhores sonhos a gente ter acesso à inteligência artificial como a gente está tendo hoje. Né? Daqui a 5 anos, e essa é a pergunta que eu deixo. Daqui a 5 anos, como que a gente vai estar? Né? Ou seja, quem que seremos nós nesse jogo? Né? E aí, o que eu vejo daqui a 5 anos? Né? Assim, sem querer dar uma de previsão do futuro, mas não é isso. Então eu vejo... Sem ser fantástico o mundo de Bob, de né? Bob, né? Não é isso. Deixa eu te falar, não queria te falar, não, mas tem muita gente que não vai entender essa referência, filho. Tá igual quando só tem um Gremlin dentro da... Fantástico gente, de Bob, gente. Que isso, cara. Meu amor, você não tá entendendo. Eu fui falar isso com meu filho, ele olhou pra mim. Você tá doida? Meu filho tem 18 anos, gente. Isso não existe, né? Tipo assim, ele já me chama de coroa. Pra começar. Vamos colocar umas referências mais... Pra você ver, ele atualiza. Gente, por favor, mostra a blusa dele. Aí, ó. Ignore. Deixa eu te falar, gente. Meu filho me apresentou esse desenho. Esse desenho é fantástico. Cara, é surreal. É surreal. Mas É tem muito uns negócios divertido. muito... Pesado. Pesado. Você vê, não dá ideia pra ela, não, cara. Vai, me responda. Por O mundo daqui a 5 anos, 5 então. anos, dentro dessa mente sua... Eu vejo uma adaptação, assim, vamos pegar as ameaças que a gente tem, então eu já te falei da questão das ameaças, dos empregos, né? Eu falei só de uma área, mas a gente tem ali a parte, por exemplo, de produção de filme, de cinema, de áudio. Efeitos especiais, de... Olha, existem já experiências, né, e previsões assim, ó. Imagina que você vai chegar, você vai ligar sua televisão, você vai entrar num aplicativo de filmes e séries, qualquer. Aí você vai se identificar, ele tem lá seu perfil, eu já te falo, tem Bárbara, tem um Bruno, tem um perfil lá. Você clica no seu perfil. Hoje eles já usam isso, então eles já sabem o que você gosta. Que vai te colocar para você como... É bem direcionado, assim. Só que vai um pouco mais além. Você vai falar assim, olha, eu quero hoje um filme de vampiro, da linha de terror, mas o vampiro, eu quero que o vampiro tenha vindo do espaço. Então ele vai criar para você o filme em tempo real. Ai, cara, acredito. Que loucura. Acredito muito que vai ser isso. Não, imagina você participar de um filme. Que doido que deve ser. Você subir a sua foto e falar assim... ser um personagem. Eu sou a mocinha do negócio. A Bárbara é a mocinha do negócio. Não, você não precisa ficar contando esses DGs pessoal. A gente tá falando de inteligência artificial. Não é inteligência pessoal, não é inteligência artificial. Não precisa. Não é a hora que você sair. Não é a hora de você sair do armário, Bruno. Isso aqui é um podcast. Deixa isso depois, reunião de família. De preferência, não no Natal. Pra não estragar o Natal. Ai, meu Deus. Lógico que eu vou contar essa parte do beat. Vamos lá. Do podcast. Mas não vai, não. Aí a gente, olha só. Então, daqui a 5 anos é isso, cara, que vai acontecer. Então, dizendo, mas aí você tá falando só da área de produção de vídeo e tecnologia, sistema, né? Produção de sistema. Cara, acabou, assim. O cara que só programa, o programador que não entende de gente, que não entende de negócio, que não entende de regra, que não entende de digital. Esse cara que ele só programa, ele só alguém comanda as linhas que ele tem que digitar, eu não preciso dele mais. Vai ficar ultrapassado. Ele já tá. Um programador ultrapassado. E que é interessante isso, porque hoje as empresas já não estão resistindo mais se elas não se preocuparem com o lado humano, né? Com as pessoas. Sim, sim. Tanto é que existem inúmeros setores aí, nichos de mercado, com muita dificuldade de mão de obra, porque não perceberam essa evolução. Essa mudança. Porque a gente quer, as pessoas elas querem propósito no trabalho, as pessoas querem satisfação. Isso. E hoje você consegue ter inúmeras outras coisas que você pode escolher fazer e aonde você quiser fazer. Exatamente. Então essa pessoa aí que só fixa no número, na máquina, realmente não faz sentido. Sim. Né? Mas vai falar mais essa mente. Então, então a gente tem, né, o audiovisual, sim, dessa linha, o programador. Então você, eu quero desenvolver um sistema financeiro para minha empresa. Eu tenho isso no meu laboratório lá. Crie para mim o modelo de banco de dados para um sistema na área financeira. Ele cria para mim, eu vou copiar aquilo. E aí você vai ter plataformas que você vai... para uso seu. Você vai só copiar e jogar aqui, ele já vai executar e pronto. Né? Eles conseguem hoje fazer aplicativos e softwares, por exemplo, se você quiser vender? Inteiros. Cara, inteiro. Se eu quiser criar o software hoje da minha empresa e mandar ir fazer, ela me entrega esse software? Ela te entrega. Aí, me dá suporte no software? Depende qual até suporte. Cara, tem uma jornadinha ali para seguir, né? Assim, você não vai dar um comando e ele vai te entregar.
Então, se você tiver... Tem os ajustes que você vai ajudando, assim. Isso, então... Vai temperando, assim. Exatamente. Aí, lembrando lá o prompt. Se você não conhecer de lógica de programação, se você não conhecer um pouquinho de modelagem de banco de dados, aí você não vai conseguir muita coisa. Você consegue alguma coisinha. Mas, beleza, você criou o software. Se você não souber tirar aquilo de dentro, porque o ChatGPT ele gera um texto. Se você não souber copiar aquilo e jogar para algum lugar para funcionar, ele não vai funcionar. Você já fez algum aplicativo? Mas pode evoluir já tivemos algumas experiências lá. Mas pode evoluir para isso. Sim. Lá na nossa plataforma a gente tem um software na área de gestão tática e estratégica, a gente já integrou a inteligência artificial. Então, por exemplo, quando um cliente cria uma matriz SWOT para a empresa dele, eu já tenho uma parte de análise da IA. Então, ela pega aqueles itens da matriz SWOT. Então, ao invés do consultor ter que debruçar em cima daquilo e ter que criar soluções para cada força, oportunidade, fraqueza, ele já te dá... Para essa ameaça aqui, faça isso. Para essa força, faça isso. Então, já te dá. Então, você sai do zero, ele vai te entregar 100%. 0 a 100 em 3 segundos. Então assim, é bem rápido. Então, assim, aí você pega, eu falo, lê, analisa, faz sentido? Aproveita. Não faz sentido? Pede para ela gerar de novo. Não deu bom? Cria o seu. Né? Então, a área de programação tem essas ameaças. Né? Onde que tem as oportunidades? Então, o programador que despertar para aprender sobre gente, aprender sobre negócio, aprender sobre interação, aprender sobre a gestão empresarial, esse cara vai destacar, porque quando um cliente fizer um briefing para ele, ele vai só comandar. Ele não vai ter mais que escrever. E aí, o que ele vai fazer com o tempo de sobra dele? Vai se aperfeiçoar, autoconhecimento, mais tempo com a família. Então, daqui a 5 anos, eu vejo a gente deixando de fazer tarefas mais operacionais, né? E quando eu digo operacionais, eu não estou indo nem naquele cara que já trabalha no operacional. Eu estou pegando a gente que está no tático e no estratégico, aí pensando em empresas, a gente já não está mais no operacional. Sim. A gente hoje gasta muito tempo conciliando conta bancária, criando texto, respondendo e-mail. Então, essa parte eu vejo a inteligência artificial automatizando. Então, a gente vai ter mais tempo para nós. Se você for parar pra pensar, cara, eu já tô deixando de odiar você conversar com o banco. Você conversa no banco ali, ela vai te dando várias soluções, vai te perguntando. Já não é aquela música... Não, acabou. Acabou. Você lembra dessa música? Ou também eu tô falando a coisa errada. Mas não é verdade, cara? Sim, você ficava horas. Eu odiava aquela musiquinha, cara. 20, 30 minutos ouvindo aquela musiquinha, você cantar de trás pra frente, cara. Em 3 instrumentos diferentes. Cara. Até com cavaquinho. Cavaquinho. Em ritmo de forró. Cara, como é que a nossa mente ela é criativa e boba, né? Mas a minha, né? Cara, mas vou te falar. A quinta série, né, Bruno? A quinta série. Eu larguei até agora. Isso aqui. Não sai, não. Isso aqui, meu filho. Isso é uma descontração mesmo que a gente tem aqui, que é importante, né, cara? Lógico que a gente tá falando de um assunto muito sério. Sim, e um assunto importante. Que tá em alta hoje. Cara, nós temos muito a te agradecer. Eles falam hype, né? A galera hype, né? Eu tô me inteirando. Eu pego sério pra assistir com o meu filho. Gente, eu tô fazendo meu trabalho de casa. Tá hypado, né? Vou escutar música. Fiquei sabendo agora de umas bandas aí. Banda de pai. Você ficou sabendo dessa? Banda de pai? Gente, The Strokes. É umas bandas de rock, mas... Banda de pai. Arctic Monkeys. É música de pai. Diz que tem também música. Diz que tem música também feita pela IA, né? Cria. Cara, tem uma que eu vi super legal. O cara fez um funk. O Paul McCartney utilizou na última música aí que eles vão lançar ainda. Ah, mentira, eu vi sério? Também, dei entrevista pra Rádio BBC ali de Londres. BBC, né? Ali de Londres? A Rádio BBC de Londres. Onde que eu sempre fico? Ali, né? Do lado ali. Toma um café. Ali de Londres. E aí ele declarou, né, que eles utilizaram inteligência artificial para finalizar a música e tal, ali na parte de... Aí eu não entendo muito bem nessa parte de finalização. Aí ele tem direito autoral dessa música? Sim, ele não... Você pegou uma partezinha? Uma partezinha. Não... Foi feita pra ele. Não, a gente só sabe porque contou, gente. Se você ficar calado, ninguém vai saber, não. Ninguém vai saber. Mas aí... ainda não ficou muito claro pra mim se... não, tá bom, eu vi essa imagem aqui, eu tenho esse programa, coloca essa imagem lá, esse programa vai detectar que foi inteligência artificial. Mas é porque chega uma hora que a pessoa fala, e daí? Mas o fato de detectar não quer dizer que você está ferindo... O direito autoral é quando você pega alguma coisa que é de outra pessoa e utiliza pra você. Se foi feito pra você, é seu. Se foi feito pra você, é seu. Né? Agora, se você chegar lá e pedir pra criar, crie pra mim... um livro baseado no livro XYZ. Aí, cara, ele tá pegando ali um texto de alguém
Se você não der a referência, aí é problema. Mas se você der a referência que foi baseada dando crédito para quem fez, você não fere o direito autoral. Aí se você der o crédito, acabou também. Você não né? fere o direito autoral. Então, assim, eu tenho lá no LinkedIn, eu coloquei uma newsletter justamente para levar essa mensagem da prática, de usar no dia a dia, o que está acontecendo, para trazer um pouco mais de informação. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo é muito importante também de divulgar uma mensagem mais positiva sobre o assunto, porque o que vai vir muita mensagem negativa, muita mesmo. Né? Mas isso é uma forma também de você criar poder em cima disso, porque pensa só, se você espalha uma notícia que é ruim, as poucas pessoas que entenderem o real funcionamento daquilo vão ser as beneficiadas. Sim. Então, a informação é a melhor ferramenta de você desescravizar a mente. Exatamente, de você ir atrás de buscar. Porque a pior escravidão é mental, gente. É mental. E nessa newsletter eu soltei hoje uma edição, todo dia eu solto uma edição, e hoje foi uma edição extra, falando sobre sobre a comercial da Volkswagen, que saiu hoje. 70 anos, né? Da Elis Regina e da Maria Rita. Lindo. Né, que juntou mãe e filho e tal, e ali utilizou-se inteligência artificial para aquilo. Então, inteligência artificial... onde está ali a inteligência? Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Na Vocês produção, viram do Eric na Clapton? pós-produção, na produção da imagem, na pós-produção. Você viu do Eric entendeu? Clapton? Não, do Eric Vou contar pra vocês, gente, essa eu chorei de verdade. Porque o que acontece? Ele fez uma música pro filho dele. né? Ele tem um filho que morreu com 4 anos num acidente doméstico. Ele caiu de um prédio. Aquela música dele Tis in Heaven. Isso aí. É do filho dele. E ele um pouquinho pra gente? Não, gente, vamos passar essa aí, deixa pra próxima. Mas aí o que acontece? Ele fez a música, escreveu. E tem um brasileiro. Deixa eu aqui no podcast. Então é só eu que pago o mico aqui, você não pode dar uma pagada. Ô, meu filho, alguém tem que fazer isso. Cara, muito pesquisa. Bom. Eu já nem fico vermelho mais de vergonha. Essa aqui não pode dar um miquinho. Vai, conta aí. Mas aí, deixa eu continuar. Aí o que rola? Ele fez essa música pro filho dele que morreu com 4 anos. Que caiu da janela, né, do apartamento deles e tal. E aí tem um brasileiro que ele usa aí para poder fazer pessoas, envelhecer artistas. Legal. Ele mandou uma mensagem pro cara e falou: meu filho faria essa semana 30 e tantos anos. Você consegue fazer uma foto do meu filho? Ele criou uma foto do filho dele e ele postou nas redes. Cara, é de chorar, cara. É de chorar. Fantástico. E ficou assim, você pega a criança, ele pegou a foto da criança e envelheceu a criança. Tinha uns aplicativos que... Cara, é lindo. Alguns aplicativos atrás aí, que fazia isso, né? Você começava a falar, não era? Isso aí já é uma inteligência artificial. O Deep Face. Isso mesmo. Então tudo ali, por isso que eu falo com vocês, inteligência artificial já está entre nós tem muito tempo. Pois é, a gente que não se atentou a isso. Na realidade é porque a gente utiliza... Utilizava não sabia algo fazer. Pronto. Algo pronto. Algo pronto. Agora a gente está sendo desafiado a fazer fazer. Isso eu acho que isso que é o louco. Questão. Louco, porque já cara, tinha, verdade. a gente não é que a gente não sabia. A gente achava tudo fantástico. Nossa, era que legal. cômodo, mas legal. era pronto aqui, ó. Isso aqui transforma o rosto da pessoa em rosto de velho. Sim. Tá. Né? Te envelhece. Uhum. Hoje você pode se envelhecer, mudar de etnia, pôr um chapéu, mudar a roupa, ficar mais alto, e mais você magro. que dá o comando, que é mais louco. Você que dá o comando. Antes não, eu só te entregava pré-pronto. Te olhando assim, falar, cara, dá vontade de ficar conversando com você toda hora, Tá. né? Porque É você muito se aprofundou inteligente. tanto e você fala com tanta propriedade, cara, sobre o tema que, pra mim, pra Bárbara, é um tema novo. E que, cara, que massa, viu? Que loucura. Eu fico agradecido de ter a oportunidade de falar, de levar essa mensagem, né? Gente, utilize, não tenham medo. Não tenha medo. Não tenham medo, utilize. Não tenha medo é uma coisa. Agora, tome cuidado com o quê? Com o uso que você vai fazer. Com excesso, com o que você vai usar. Ó, assim como a internet, a diferença vai ser como você vai usar. E não a diferença do remédio veneno é a dose. É a dose. Sim. Né? Então, vai pegar a câmera lá, repete isso, Bárbara. Não, por favor, cara. Fala aí. Gostei da diferença. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Pronto. Melhorou? Perfeito. Então, assim como a internet, a inteligência artificial é uma ferramenta. Sim. Né? O uso em excesso. Então, pegou um texto. O que eu considero um uso em excesso? Criou o texto, não leu, copiou, colou e mandou pra frente. Cara, tá errado. Aí tá errado. Você não aproveitou aquilo, né? Você não aproveitou. Que conhecimento você gerou pra você ali? Nada. Aí quer ver uma dica legal? Tem um livro que você quer ler, mas você não leu esse livro ainda e aí, não sei, não tá dentro das suas prioridades ler esse livro. Você vai nele, pede para ele resumir para você o livro e te
mostrar os 5 tópicos ou os 10 principais insights mais importantes do livro, transforma em frase para mim. Pronto. Sabe o que foi legal? O Adrian me mostrou uma vez. O Adrian é meu filho, né? Eu falo muito dele aqui porque a gente conversa muito sobre esses assuntos e ele tá bem envolvido. Tá bem envolvido. Sim, e ele, para mim, é o meu mentor aí nessa dentro do área de tecnologia. Ele é meu mentor. E aí ele me mostrou, a gente tava conversando sobre isso em casa, eu falei, nossa, eu tenho medo, eu tinha isso. Né? Ele falou assim, vem cá, deixa eu te mostrar. Aí ele pegou e falou assim, olha, eu criei uma rotina para aproveitar o meu tempo de estudo, treinamento e tal. Então ele mostrou que ele fez um cronograma, a inteligência artificial fez um cronograma para ele poder aproveitar os horários do dia para ele ser produtivo no dia. Sim. Eu achei aquilo legal. Fantástico. E de onde que ela tira isso, né? Ou seja, como ela aprendeu tudo que a gente tinha de conhecimento humano disponível, ela aprendeu. E aí, deixa eu abrir um parênteses em relação a isso. A partir do momento que o que ela não é capaz? Ela não é capaz de criar nada daquilo que ela não conhece, diferente da gente. Ela cria dentro do conhecimento que ela tem. Sim. Né? Então, em cima de informações diferente da mente humana. Sim. Que a gente cria a partir de nada. Sim. Ou seja, ainda não está além da gente. Não está. Né? E aí, como ela cria a partir desse conhecimento que já existe, né? Todo conhecimento humano que já existe. Então, como que ela criou essa rotina para o Adrian, né? Como que ela criou essa rotina para o Adrian? Então, ela tem acesso a inúmeros livros e técnicas de gestão do tempo, técnica Pomodoro, e como você aproveita melhor seu tempo. E alguém escreveu isso. Cara, olha, você vê que conteúdo, né? Não, que riqueza de conteúdo. Então, ela criou isso. Aí, conforme o Adrian comandou, olha, eu sou universitário, tenho tantos anos, estudo isso. Conforme o comando dele, minha estrutura familiar é assim. Se ele detalhar, aí ele vai nos autores, aí fala assim, não, se for um adolescente é assim, se for do curso de engenharia é desse jeito a rotina. Então, conforme os ajustes finos que você passar para ele vai trazer para você uma rotina diferente. Então, ele vai gerar uma rotina para mim diferente da do Adrian, diferente da sua. Personaliza. Eu quero ter o estilo de vida de tal pessoa. Se tiver lá na informação, ele te dá o estilo de vida da pessoa? Com certeza. Quantas vezes você faz de manhã, de tarde, o que come. Então ele vai... Vou pegar um exemplo, né? Você pode pedir para eu quero que você crie. E aí, não façam isso em casa sem orientação de um profissional. Inclusive, ele vai te falar isso, sem orientação de um profissional. Mas mesmo assim faz. Para testar. O que eu fiz? Só né? para a consciência da IA ficar limpa. Né? Ficar limpa. E aí, o que eu fiz? Eu queria uma rotina, treino, dieta e tal. Então, o que eu pedi para ele, coloquei minhas informações, peso, altura, se eu tinha alguma doença ou não, coloquei lá sobre a minha pessoa, e ele criou para mim essa rotina. Eu vou pegar aquilo e já vou sair fazendo? Não. Vou procurar um nutricionista, vou procurar um médico. Risco aí que existe. Exatamente. Então, aí dizendo, não, você está ensinando as pessoas a fazer... não tô. Tem gente que hoje faz consulta médica usando o Google, gente. O cara sente uma dor, vai no Google... Morri. O que é isso? Usa o médico Google. Você vai morrer a 3 minutos. O cara tá morrendo ali. Isso é verdade. Né? Então as pessoas já fazem isso. Já fazem. Vai assistir vídeo no YouTube. Tá errado. Vai assistir vídeo no YouTube? Cara, eu tô com uma criança de 9 meses, o tanto que nós procuramos o Google, né? Isso aqui, a criança não desenvolveu isso aqui, desenvolveu isso aqui, o que tem que fazer? Realmente, cara, o Google... Na verdade, cara, o Google ele já te traz algumas informações que pode ser contra você também. Sim. Tudo é uma questão de filtro, assim, né? O Google já é uma ferramenta, assim, que se você for parar pra pensar, cara... Já é uma ferramenta que deveria dar medo, né? Já deveria dar medo. E aí onde tem a grande diferença. Eu acho que o que traz medo na inteligência artificial é o medo do novo, ser algo novo. Sim. Né? Dentro do fantasioso, da nossa mente fantasiosa, os filmes de Skynet, Terminator e tal, né? Então tem o apocalipse para tudo que é lado, ou é doença, ou é fungo, ou é guerra, alguma coisa e tal. Ou é zumbi. Ou é zumbi, né? Então tem todo esse lado aí fantasioso. Então isso dá medo, de ser algo novo nesse sentido, né? Então isso dá medo. O Google a gente já se habituou. Mas no começo, quando a gente começou a usar Google, também tinha medinho também. Tinha medinho. Tem um porquê. Gente, para vocês
A gente tá tendo que encerrar agora. Infelizmente. Mas pra você que tá assistindo a gente, não tenha medo, tá? Não tenha medo. Vá nas redes do Tiziano, que ele vai te ensinar tudo que você precisa aprender. Bagagem, você já viu o que ele tem. Observação importante, né? Como todas as pessoas que vêm aqui no podcast, são pessoas que de alguma forma fazem parte da nossa vida, né? O Tiziano, eu conheci ele através de um amigaço meu, que é o Renner Silva, né? O Mágico Renner, mais conhecido. Cliente nosso também, então, ou seja, já conhece também do nosso trabalho fora o Papo Sinistro, né? Isso aí. Que é Espada Automóvel, que já nos visitou lá também, cliente nosso. Então, galera, de verdade, a gente traz pessoas aqui que têm bagagem, pessoas que sabem do tema, que entendem mesmo. Então, de olhos fechados. Não, na verdade, de olhos abertos. Né? De olhos abertos. De olhos abertos. Mas pode seguir, porque o Tiziano, ele entende do assunto e vai ajudar. A melhorar muito a sua empresa, sua carreira e a sua vida. Isso aí. Gente, obrigada. Obrigado. Foi incrível, tá? Adorei, passou muito rápido. Muito rápido. Adorei. Muito rápido. Então, quem sabe, né? O próximo, né? Não esqueçam de seguir as redes do Papo Sinistro e Tiziano, hein, gente? Isso aí. Valeu, galera. Até o próximo Valeu. Papo Obrigado, Sinistro. Tiziano. Valeu, Tchau. junto.